Hoje iremos revisar o sistema de numeração romano. O sistema de numeração que os romanos criaram era baseado em 7 símbolos. Quem eram eles? O pauzinho era o 1, o V era o 5, o X era o 10, o L era o 50, o C o 100, o D o 500 e o M o 1000. E o que eles fizeram? Eles, com esses 7 símbolos, eles queriam representar os números. Só que eles viram o seguinte, que só ter esses símbolos não era suficiente para eles. Eles tinham que estabelecer regras para usar esses símbolos. Então, vamos ver quais foram as regras que os romanos criaram. A primeira regra foi o seguinte: os símbolos, um pauzinho, X, C e M, podem ser repetidos no máximo 3 vezes. O que quer dizer isso? A gente pode pegar todos os símbolos e repetir? Não, somente quem? Um pauzinho, X, C e M. E no máximo também até 3 vezes. Com isso, eles formaram 12 números. Um pauzinho 1, 2 pauzinhos o 2, 3 pauzinhos o 3. 1x o 10, 2x os 20, 3x o 30. 1c o 100, 2cs o 200, 3cs o 300. O M, 1000, 2Ms, 2000, 3Ms, 3000. Só que eles ficaram com quanto? Ficaram com aqueles 7 e mais esses 12. Não sabiam fazer mais nenhum número. Então, eles foram para a segunda regra. Um símbolo colocado à esquerda do outro símbolo de maior valor indica uma subtração dos respectivos valores. Como assim? Eu tenho um pauzinho e um V, 2 símbolos. O V vale 5 e o pauzinho vale 1. Como o pauzinho é menor e ele está colocado à esquerda do V, eu então tenho que fazer o quê? Uma subtração. Então, eu pego o valor do V, que é 5, menos o valor do pauzinho, que é 1. Então, 5 menos 1, 4. E assim, eu criei mais 6 números. O 4, o 9, o 40, o 90, o 400 e o 900. Vale lembrar o seguinte, o pauzinho, ele fica à esquerda de quais símbolos? Do V e do X. Quando o pauzinho está antes do V, à esquerda do V, o número vale 4. Então, 5 menos 1, 4. Quando ele estiver à esquerda do X, o número formado é quem? O 9. Já o X, ele pode ser subtraído do L e do C. Então, quando eu coloco o X antes do L, eu formo o 40. Então, vamos lá, 50 menos 10, 40. Quando eu coloco ele antes do C, eu formo 90. Por quê? 100 menos 10, 90. O C só pode ser subtraído de quem? Do D e do M. Então, vamos lá. Quando eu coloco o C antes do D, eu tenho 400. Por quê? Porque 500 menos 100, 400. Quando eu coloco ele antes do M, eu tenho 900. Vamos ver por quê. 1000 menos 100, 900. Então, esse lembrete é muito importante. O pauzinho só pode subtrair quem? O V e o X. O X só pode ser subtraído do L e do C. E o C só pode ser subtraído do D e do M. Então, nós vimos que os símbolos V,
L e D não podem ser subtraídos de nenhum outro símbolo. Vamos para a terceira regra. Para representar os números do sistema de numeração romano, basta colocar os símbolos lado a lado e adicionar seus valores. Então, agora, se eu tenho dois símbolos e o menor está sendo colocado à direita, na frente, eu não subtraio, eu somo. Então, por exemplo, 5 mais 1, 6. 10 mais 1, 11. 10 mais 5, 15. E, tia Maria, olha só, um monte de símbolo. Mas pode observar que todos está sendo colocado à direita. Então, eu vou somando. 10 mais 10 mais 10, 30. V com 2 pauzinhos na frente, 7. 5 com mais 2, 7. Então, 30 com mais 7, 37. 2 Cs, 200. O L é 50. E um pauzinho com V, 4. Então, todos foram colocados um à direita do outro. Então, eu tenho que somar. Formou um número, então, 254. C, M, L, X e 2 pauzinhos. O C, ele vale 100 e o M, 1000. Pode observar que o M, ele está na frente do C, ele está à direita do C. Então, o que acontece? Eu não posso somar. Aí, eu tenho que observar que isso é uma subtração. O menor está à esquerda do maior. Então, eu tenho 900. Com mais 50, com mais 10, com mais 2. Então, vai dar L com X dá 60. E o 2, então, 900 mais 60 mais 2, 962. E assim a gente vai descobrindo os números. A última regra é aquela regra onde um símbolo com um traço em cima dele representa milhares. Por que isso? Porque nós já vimos que o símbolo só pode ser repetido até 3 vezes. Então, como iremos fazer do 4 para frente? A gente escreve um número e coloca um símbolo, um tracinho em cima. Esse tracinho quer dizer que esse número aqui embaixo está sendo multiplicado por 1000. Então, 5 vezes 1000, 5.000. Aqui, o V e o pauzinho tá com traço em cima. Então, isso é 6.000. Aí, a gente termina de ler os outros. 6.720. Quando tem 2 traços, cada traço é 1000. Então, 20 vezes 1000, 20.000. 20.000 vezes 1000, 20 milhões. E assim por diante. Vale lembrar que é muito importante que no sistema de numeração romano não há um símbolo para representar o zero, certo?